assim que a gente taca fogo, fogo vai amã. E tenha mais respeito pelo povo, vai amã. Cansado de ver indiferença, direitos do povo tem que ser igual, vai amã. É assim que a gente taca fogo, fogo vai amã. E tenha mais respeito pelo povo, vai amã. Cansado de ver indiferença, direitos do povo tem que ser igual. Na sua primeira intervenção, você colocou que o consumo da maconha é um problema individual. Então, eu gostaria de saber se você entende que a utilização recreativa é um problema. De um ponto de vista político, de um ponto de vista social, o uso recreativo não seria problema nenhum. É uma questão de opção. Cada um faz aquilo que acha que deve fazer. Não é o papel do Estado, não é o papel da legislação dirigir a vida de ninguém. É o papel da legislação regular as relações entre as pessoas, principalmente, antes de mais nada, assegurar os direitos da população dentro daquela sociedade. É uma sociedade onde essas proibições geram um crime, e o crime gera o controle do Estado, gera o controle dos capitalistas que controlam o Estado sobre a maioria da população. Então eu, nesse caso, eu sou favorável à legalização, à regulação, sou favorável à educação, você expor os males, deixar que a pessoa tome de forma consciente, faça a sua escolha, mas em algumas circunstâncias se justificam algumas restrições, não de legalidade, mas, por exemplo, do tipo de uso. Você fumar dentro de uma sala de aula e você envenenar o pulmão e o coração das pessoas, outras que não tem nada a ver com isso, que não são fumantes, não é correto. E se a pessoa insiste em fazer isso, né, algum tipo de proibição tem que haver. Isso daí eu acho que é uma coisa que a gente tem que ponderar. Temos a nossa liberdade, mas os outros que vivem com a gente também têm a sua liberdade, que a gente de alguma forma deve respeitar. Nós entendemos que essa questão se inclui na questão dos direitos democráticos, no direito das pessoas disporem do próprio corpo, né, de liberdades individuais. E nesse sentido, nós entendemos, não podemos pensar na questão das drogas no nosso país como uma questão individualizada, como se fosse uma questão pontual. Ela está envolvida com uma série de outras questões, uma série de outros problemas. E quando a gente fala da estatização, do controle do Estado, mas o Estado também sob o controle dos trabalhadores, que controle a produção e a distribuição de todas as drogas, inclusive do tabaco e do álcool. Sobre o problema do uso, nós temos que fazer duas considerações. Primeiro, nós temos que ver se a legislação ela realmente está preocupada com uma determinada utilização. O que a gente vê em todas essas legislações proibicionistas não é a preocupação com situações específicas, é um avanço permanente sobre os direitos da população. No nosso contexto atual, devido a essa questão da interferência da lei nas escolhas morais, como já foi colocado aqui, a gente tem uma pessoa chamada Ras Geraldinho, o Geraldo Antônio Batista, que é de Americana, está preso nesse momento. Dia 14 de agosto ele vai completar 2 anos de prisão e condenado por ele e algumas pessoas que se denominam Rastafari e acreditam no uso da maconha como um canal de contato com Deus, estão sendo processados, acusados de formação de quadrilha, associação para o tráfico, uma série de coisas. São 3 processos, 3 batidas que teve na igreja. É um caso bastante sério. É possível, é razoável o uso religioso da maconha, como fazem os Rastafaris, e como podem os candidatos e seus partidos ajudarem para que a gente pare de sofrer esse preconceito, essa discriminação religiosa em cima dos cultos minoritários, como a gente viu com o candomblé, como a gente vê com o rastafarianismo. Acho sim que é possível, já é utilizado em alguns países, não o Brasil não deveria ser uma exceção. E quanto em relação ao rapaz que está preso, o que eu posso fazer, eu, enquanto candidato e enquanto o nosso partido, se integrar num movimento
movimento pela revisão da pena, pela anistia que o rapaz está sofrendo por causa disso. Se for possível, eu e o Partido Verde ajudados nisso, nós estamos à sua disposição. Acho que é perfeitamente legítimo, é um direito religioso, né? Direito de consciência religiosa, que a religião adote uma coisa como essa. É um fato antropológico, histórico, a utilização de drogas numa série de rituais religiosos em diversos tipos de sociedade. Então isso daí não poderia jamais ser objeto de ser transformado num crime como está sendo, ainda mais com uma pena absurda como essa, com a imputação de formação de quadrilha, mais uma arbitrariedade no meio da avalanche permanente de arbitrariedades da justiça e do Estado Nacional Brasileiro. Sobre a utilização religiosa, nós entendemos que tem a ver com o direito democrático, né? A liberdade das pessoas de se expressarem na sua espiritualidade, que a sociedade precisa respeitar os credos, inclusive os ataques que são muito feitos às religiões de matriz africana. Nós defendemos as religiões de matriz africana, defendemos o livre direito de expressar-se. É um absurdo a forma como o governo está tratando as pessoas, né? A pobreza, os lutadores, criminalizando, como a gente viu aqui em São Paulo, no caso da greve do metrô, como a gente está assistindo também no Rio Grande do Sul em relação ao bloco de lutas. Os jovens que trabalharam, que lutaram pela redução dos transportes, estão sendo transformados em criminosos. Isso é um absurdo, nós não podemos aceitar, e toda a nossa solidariedade ao Conrad Geraldinho. A palavra está com você, 3 a 4 minutos para falar mais sobre regulamentação e controle das drogas. Nós estamos compreendendo que tem, neste aspecto, um primeiro tema a ser tratado, que é o fim da guerra às drogas, que é porque, na verdade, a situação que a gente vê hoje nas prisões, a criminalização, basicamente a criminalização da pobreza, porque as pessoas vão ao tráfico, a situação conforme a gente já colocou, pela situação social e econômica do nosso país. Então é preciso dar um combate a essa criminalização. E aí é que é necessário ficar claro a proposta que a gente coloca, que nós temos um governo dos trabalhadores precisa estatizar as drogas, legalizar e estatizar, porque tem que ser sob o controle do Estado. Agora a diferença é que nós não podemos tratar isso, eu já falei, não podemos tratar isso como uma questão pontual, isolada. Específico, né? Você estatizar a produção e a distribuição não é uma coisa boa. Mesmo porque, como é um uso mais, vamos dizer assim, consciente de muitas pessoas que usam porque acham que querem, você pode estimular a produção individual, a produção de grupos, a produção de cooperativas, e eles concorrerem com a produção estatal ou com uma produção privada maior. Não tem o circuito do mercado, então você pode conviver com várias formas de produção, desde que haja o controle do Estado, inclusive sobre esse processo como um todo. A regulação da propaganda também tem que ser feita, do mesmo jeito que em relação ao fumo e ao álcool tem que haver o esclarecimento das pessoas em geral, de que é possível haver danos. Outra questão, aquela regulação do fumo, aí vale um ditado popular, tudo demais é veneno. Em primeiro lugar, é preciso colocar o problema da legalização, sem condicionantes. Quer dizer, seria um erro se a gente colocasse só a favor da legalização, desde que haja a estatização parcial ou não, desde que haja essa ou aquela regulamentação. Porque isso daí colocaria em xeque a própria luta para eliminar um fator de pressão do Estado sobre o cidadão. É evidente que a estatização, ele combate a utilização lucrativa da droga, que é um problema. Que é um problema não apenas para a droga, é um problema para muitas atividades humanas. Por exemplo, a indústria do tabaco, há inúmeras denúncias
de que a indústria do tabaco tem manipulado sistematicamente, nas últimas décadas, o cigarro, o fumo, no sentido de tornar o cigarro um fator mais acentuado de dependência, em prejuízo da saúde dos consumidores. Por que acontece isso? Porque são grandes conglomerados que têm um lucro extraordinário e, logicamente, como eles têm um lucro extraordinário, não vão abrir mão desse lucro diante de empecilhos morais ou legais. Então, esse seria o sentido. Mas aí surge um outro problema, que é qual? Que o controle do Estado também é uma outra forma, num certo sentido, é diferente, mas é uma outra forma, de controle dessas mesmas empresas. Quem é que garante que o Estado vai controlar efetivamente? Então, nós deveríamos defender que, sim, fosse estatizada a produção, mas que o controle fosse colocado diretamente nas mãos dos interessados, dos produtores, dos setores de consumidores, etc. e tal. É preciso chamar atenção para isso, porque a simples estatização pode dar lugar a problemas tanto quanto a utilização privada. O problema da regulamentação é mais complicado ainda, na minha opinião, porque essas propostas de regulamentação, elas partem de um cenário paradisíaco. É como se nós vivêssemos numa sociedade racional. Então vamos discutir qual seria a melhor medida para coibir esse abuso, aquele abuso, etc. e tal. Mas não é assim. Nós temos que lembrar, toda vez que a gente propõe uma regulamentação, uma lei, que as pessoas que vão fazer essa regulamentação e essa lei são os políticos corruptos comprados pelas grandes empresas do Congresso Nacional, todos eles com interesses econômicos e políticos bastante definidos, uma boa parte deles influenciado pelo dinheiro do capital estrangeiro que está aqui, por governos estrangeiros. Quer dizer, são essas pessoas que vão colocar em prática e fazer a regulamentação. Então, só para concluir, é preciso dizer o seguinte: muitas vezes é melhor nenhuma regulamentação do que a regulamentação por um Estado que é visivelmente criminoso e refém do grande capital. E a regulamentação real pode ser feita pela própria população. Em relação ao posicionamento do partido no movimento social, com participação das marchas da maconha, dos coletivos que debatem a questão das drogas no país, e o posicionamento do partido na campanha num eventual segundo turno. É verdade, deve haver uma maior participação desses movimentos. Eu espero que a minha candidatura, inclusive, ajude o PV a se lembrar que ele defende isso há mais de 20 e tantos anos no Brasil e que mais gente do PV participe junto com vocês. Você sabe bem, quando eu fui uma autoridade, vamos dizer assim, municipal, às vezes vocês pediram autorização para participar pelo exercício da marcha, eu, na minha modesta autoridade, dei o parecer favorável. Mas, quanto à questão do segundo turno, né, isso é uma questão, primeiro vamos ver quem vai para o segundo turno. Nós, em princípio, somos partidos com campanhas muito mais modestas e austeras, mas não quer dizer nada. Nós, particularmente, fizemos uma campanha contra a repressão que houve em São Paulo, a proibição da Marcha da Maconha, que nós achamos mais um atentado da justiça paulista contra todos os direitos democráticos da população, em particular o direito de manifestação, a arbitrariedade absurda. Mas, de qualquer modo, o nosso partido é favorável a esse movimento, como é favorável ao conjunto de reivindicações que vários setores sociais levantam em termos de liberdades democráticas, e nós, logicamente, que convidados, informados, vamos participar, podemos até participar da organização do movimento, se ao movimento for conveniente a nossa participação, logicamente. Com relação à questão do voto, eu não posso responder em nome do partido, de um ponto de vista formal, porque isso é uma coisa que seria decidida após as eleições, se nós vamos votar ou não. A inclinação do partido é não votar em nenhum candidato no segundo turno, dos 3 candidatos já consagrados pelo monopólio da imprensa, né? Porque a eleição é feita na televisão. São os donos dos canais de televisão que fazem a eleição. Enquanto os pobres coitados aqui, como nós, o PSTU e outros,
partidos menores, ficam correndo os 8 milhões de quilômetros quadrados, uma pequena parcela para conseguir dizer que existe, a televisão faz a campanha dos outros privilegiados, dos 3 grandes privilegiados, 2 candidatos do PSDB e o candidato do PT. A participação dos partidos, no caso do PSTU, isso é uma crítica que não cabe a nós, porque nós estamos, desde o primeiro momento, em todo o país, participando, construindo as marchas, por exemplo, da Macônia. Aqui, pelo menos, nós temos 3 militantes do PSTU aqui em São Paulo que são participantes, construtores, que pensam, formulam sobre esse debate. Essa criminalização, nós assistimos recentemente, nós temos dito que a nova situação que abre no país a partir de junho tem como marca também a reação da população negra, que é essa mais atingida, mais afetada pelo tráfico. Quando a gente viu o Amarildo, né, que todo mundo perguntou, cadê Amarildo? Nós também estávamos na luta forte com isso. Teve a ver o envolvimento, a argumentação, a alegação de envolvimento com droga. A morte do DG, a Cláudia Silva, todos esses casos que foram emblemáticos e que hoje a gente pode dizer que a população negra não está mais aceitando só morrer e tem que estar brigando pelos seus mortos para que não mais aconteça coisa dessa natureza, tem a ver que nós estamos firmemente juntos e acreditando que é preciso que se parta para uma outra situação. Em meu lugar, posso orientar que, se possível, não se use as drogas psicoativas. Se possível. Se usar, use de forma moderada, de maneira a não prejudicar a sua família, sua saúde, suas relações, etc. Outra coisa muito importante é que existe uma convenção em vigor da ONU, o Brasil é signatário, e é preciso que haja um esforço no nosso país, unindo-se inclusive com outros países que estão se movendo, como o Uruguai, como a Espanha, como Portugal, Holanda, alguns estados americanos, para que se mude essa convenção, porque essa convenção gera obrigações e restrições aos países e é preciso mudar a convenção da ONU. Eu acho que um ponto de apoio importante para a iniciativa vai ter reunião, parece, no ano que vem, é se aproximar do Uruguai, do presidente Mujica, para ver se é formalizada uma proposta formal de modificação da convenção. E concluo agradecendo, o PV registrou um projeto de lei, o deputado Eurico, lá do Rio de Janeiro, é o primeiro projeto de lei, os outros que existem estão apensados, mas o projeto do deputado do PV do Rio, Eurico, é o primeiro e é o que vai encabeçar esse processo de discussão no Congresso Nacional. Não acreditamos que pelas eleições nós vamos chegar a construir as mudanças que são necessárias para o nosso país. Até dizemos, só a luta muda a vida. E nesse sentido, o que ganha a eleição neste país está provado que é o poder econômico, que é o controle da grande mídia. Então, nós estamos nesse movimento, nessa luta por construir transformações, a luta organizada da classe trabalhadora e da juventude. Nós queremos deixar, além do nosso apoio, nosso partido é comprometido com a exigência da libertação imediata do Raiz Geraldinho. E também é nosso desejo construir um programa, um projeto de lei que sintetize, nós não temos parlamentares federais, temos 2 vereadores, que sintetizam o nosso pensamento sobre a legalização das drogas. Eu queria só reafirmar aqui que a questão do debate das drogas é de uma importância fundamental na sociedade brasileira, em particular para a classe operária brasileira, o que pode parecer estranho, porque muita gente encara o problema das drogas do ponto de vista do consumo. Mas as drogas, como já foi ressaltado aqui, são um gravíssimo problema social e criminal. É um dos temas menos discutidos na política nacional. Se nós acabarmos com esse crime, que é um crime de tipo artificial, que é um crime moral, que não corresponde a uma legislação no Estado laico, no Estado democrático, né, que não é o caso do Brasil,
onde o Estado nem é efetivamente laico e muito menos democrático. Mas se nós acabarmos com essa proibição, isso significa livrar desse inferno na Terra um conjunto enorme de pessoas, dezenas ou centenas de milhares de pessoas, que estão sendo brutalmente reprimidas no sistema penal brasileiro, que é um dos mais monstruosos que existe sobre a face da Terra. Então, aí a presença dos candidatos que ousaram fazer esse debate e uma salva de palmas aí à plateia que teve presente, aos candidatos. Boa sorte, né?